Deus está te avisando hoje, agora. Somente crê nele, irmão. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, se preocupa que Deus deu uma promessa, ou que ainda não sabe sua promessa de fato. Você fica se preocupando demais. Você fica utilizando a sua força demais. Porque Deus fala pra gente que tem uma promessa. E aí, cadê essa promessa? E aí? Aí a gente começa a ser influenciado pelo mundo. A gente começa a fazer parte do mundo. Tem um versículo na Bíblia que fala: não se moldem ao padrão desse mundo, mas se modele pelo poder da mente. E aí a gente fica pensando, cadê a promessa de Deus que não está acontecendo? E isso acaba que nós pensa que depende de nós, que é a nossa força, que é o nosso poder que vai fazer isso acontecer. Porque igual Davi derrotou Golias, isso todo mundo sabe. Mas e o reino? E os seus irmãos? E os israelitas, o povo de Deus? Eles estavam com medo, eles falavam que conhecia a Deus. Mas será que de fato eles conheciam a Deus? Davi mostrou que Deus era com ele e com eles. Porque com todo o povo recuado, o povo não tinha fé. Ele não tinha fé em Deus, porque ele sabia que conhecia a Deus, mas não tem fé em Deus. O que adianta não ter fé? Porque se a gente tiver fé, a gente muda as montanhas. Se a gente tiver fé, a gente é como o Monte Sião, que não pode ser abalado. E se Deus falou para você que ele vai fazer, irmão, crê, somente crê. E crer, né, também não significa que você não vai fazer nada, mas que é uma visão diferente, irmão. Tem uma visão diferente que não depende de você, mas faz não porque você vai fazer que depende, isso depende de mim. Não que isso agora depende da minha força, mas que é Deus que está no controle de tudo. É Deus, porque a gente pensa que é a nossa força que vai fazer acontecer. Mas quando Deus dá uma promessa, não é porque a gente vai fazer, mas sim porque Ele vai fazer. E se Ele fez, se Ele falou, Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar, irmão. Não adianta você ficar achar que sua força vai ajudar ou que sua força, porque Deus não escolheu a gente porque a gente é forte, porque a gente é santo ou porque a gente não é pecador. Mas se ele escolheu nós e salvou nós, então não foi pela nossa força, mas porque é ele a força. É ele que é a força nossa. A gente precisa dele. E se a gente pensar que a promessa vai vir de nós, e se a promessa vai vir de nós, que é a nossa força, se a gente ficar preocupando com as preocupações que o barulho que o mundo entrega na nossa cabeça, não vai acabar se distraindo. E assim, Deus não vai te afastar, Deus não vai afastar de você, mas com seus olhos você vai desviar do caminho de Deus. Os seus olhos, você não vai olhar para a presença de Deus, porque você está tão ocupado com as preocupações do mundo, com o que você vai fazer para essa promessa chegar. Será que é isso ou será que é aquilo? Você não percebe que é Deus que vai fazer. E se você está com dúvida, não é errado perguntar. Vai em Deus e pergunta, porque de fato a gente somos pecadores, a gente também somos humanos e precisamos perguntar a Deus. Precisamos perguntar a Deus. E se a gente não perguntar, o que somos nós? O que a gente está fazendo? Mas não perguntar por que eu tô nessa situação. Porque a gente se pergunta por que a gente está nessa situação. Mas o que Deus quer te ensinar nessa situação? O que Deus tem para te ensinar nessa situação? Porque a gente fica pensando, nós fica tão preocupado, Deus me ajuda, me dê uma ajuda. Porque aí vai lá a gente pede, Deus, por que eu tô aqui? Mas por quê? Porque ele quer te ensinar alguma coisa. Pergunta a ele, o que o Senhor quer me ensinar, pai? O que o Senhor quer me ensinar? E se a gente não tiver fé, então
a gente não tá prestando. Porque aí Deus deu a fé pra nós, pra gente ter fé nele, que ele vai fazer. Se a gente não ter fé, irmão, o que somos nós? Então ter fé, irmão, que a presença de Deus vai fazer acontecer. Davi derrotou Golias não porque ele tinha 1000 exércitos à disposição ou espada, porque naquele momento ele nem era rei, mas sim porque ele derrotou o exército dos filisteus porque Deus estava com ele. Porque Deus fez, não porque ele era forte. Porque entre os seus irmãos estavam com medo. E entre os seus irmãos, os mais fortes, que ele era considerado mais fraco, ele venceu Golias. Não porque ele era forte, mas porque Deus escolheu ele. Então, confia que Deus vai fazer. Tenha fé, não pare de acreditar que vai acontecer. Mas que tem uma visão diferente que Deus vai fazer, mas que não depende da sua força. Porque a gente fica tão preocupado que a gente não consegue descansar em Deus. A gente não consegue valorizar o descanso que Deus dá para nós. E se a gente valorizar, a gente consegue perceber as tais maravilhas que Deus entrega pra gente. Não no extraordinário, mas ele entrega assim no extraordinário, mas no ordinário também, na presença dele, na simplicidade. Porque Deus aparece em tudo isso, mas a gente não consegue reconhecer pela preocupação. Então, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém para que essa mensagem possa ser espalhada pelo YouTube e que Deus te abençoe.